Graça e paz, muitas saudades, mas espero que em breve nós possamos nos reencontrar e celebrar essa vitória. De repente o mundo foi surpreendido por uma crise causada por essa pandemia e que traz abalos não apenas à nossa saúde, mas também na nossa vida social, vida política, econômica, financeira, enfim, e todos os seus desdobramentos. Eu quero trazer para a nossa reflexão sobre como poderemos proteger as nossas mentes, já que um dos grandes desafios nesse momento é a nossa gestão emocional. Vivemos num turbilhão de informações e isso traz uma sobrecarga à nossa mente. A nossa mente, ela capta as diversas sensações. Há quem diga que o nosso cérebro é um equipamento emocional e assim as nossas emoções, elas impactam o nosso pensamento, o nosso raciocínio, o nosso comportamento, as nossas ações, influem na vida familiar, profissional, relacional e afins. Temos acompanhado nas mídias muitos relatos de pessoas que estão passando por crises de ansiedade, medo, angústia, inclusive em estágio de adoecimento. E nesse sentido, nós precisamos gerir, administrar as nossas emoções, buscar o equilíbrio necessário para que a nossa mente se mantenha sadia. Tenho a impressão que o texto mais revisitado neste momento seja o Salmo 91. Muito popular, por sinal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Muito indicado nas simpatias, como se o Salmo, por si só, represente uma ferramenta de proteção. No entanto, falta o entendimento espiritual para o seu verdadeiro significado. A Bíblia não relata a autoria do Salmo. No entanto, historiadores, comentaristas arriscam sugerir que é de autoria de Moisés. E por ter uma semelhança com o Salmo 90, que é também da autoria dele. E o cenário também, como a Bíblia não aponta, mas pelo Salmo, supõe-se que era um momento difícil, enfrentamento de guerra, de batalhas militares, ou então é um momento de pragas, de pestilências, que era muito comum naquela época e que dizimavam pessoas aos milhares. A verdade é que o Salmo nos traz conforto. O esconderijo significa um lugar íntimo de oração, de comunhão, um lugar seguro. Há esconderijos que não são seguros. Há aqueles que se escondem no poder, na fama, no prestígio social, nos bens materiais. Mas o esconderijo do Altíssimo nos remete à segurança em todos os sentidos. O autor estava acostumado a regiões áridas, desérticas, e por isso ele usa uma metáfora, sombra. Essa sombra significa o alívio, o descanso, o oásis, a ideia de proteção e segurança. Mas quero destacar no texto um dado muito interessante. Nós percebemos que o autor não parece amedrontado.
Pelo contrário, ele demonstra uma convicção, uma confiança em um momento de provação. Fico pensando que conhecemos o nosso Deus, sabemos do seu poder, que é fonte inesgotável de vida, que tem feito maravilhas na nossa vida. E no momento que nós enfrentamos circunstâncias difíceis, parece que a nossa mente se distancia dessas verdades. E nós somos tomados por medo, dominados pela insegurança e esquecemos da grandeza do nosso Deus. No verso 2, o salmista diz assim: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, o meu Deus em quem confio. Ele se refere aqui que Deus cuida de nós com tanto desvelo, que representa a nossa fortaleza, e é uma fortaleza indestrutível. E ainda nos convida, nos convoca a dizer: o meu Deus em quem eu confio. Muito interessante, né? A partir do verso 3, já são as promessas de livramento. O que não significa, na prática, que nós deixaremos de passar por turbulências. Nós estamos sujeitos, sim, aqui na Terra, a passar por lutas, dificuldades. No entanto, nós temos a garantia de que o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. Ao buscarmos essa comunhão, essa intimidade com o Altíssimo, encontramos a paz, mesmo diante de circunstâncias difíceis. E essa paz que nos traz leveza à alma, nos traz alento, ela só é possível através do Senhor Jesus Cristo. E quem experimenta essa paz não cogita em se afastar do Senhor Jesus. Então, de que forma podemos proteger nossas mentes e conduzir nossas emoções nesse momento? Penso que as nossas ações, elas precisam ter o Senhor como centro da nossa vida. E aí nós podemos começar por uma tríade que tem dado muito certo, uma tríade milenar que já foi testada, experimentada, aprovada. É a oração, louvor e adoração, é a leitura da palavra. A oração, peça equilíbrio, proteção, declare sua dependência do Senhor. Fale ao Senhor o que lhe aflige nesse momento. Reflita sobre o seu relacionamento com Ele e busque a preservação da sua fé. Nós precisamos ter uma rotina diária de oração. A leitura da palavra. Alimente-se das verdades sagradas, das promessas. E lembre-se que a maior promessa que nós temos é a vida eterna com o Senhor. O louvor e a adoração. Louve o Senhor. O louvor é libertador. Adore ao Senhor. Diga a sua alegria de tê-lo como seu Deus. Você está triste? Coloque um louvor até o seu coração transbordar. Só não pode atrapalhar os vizinhos, né? Esses pilares, eles vão fortalecer a sua mente e dar suporte a outras medidas. E
uma delas é seguir racionalmente os protocolos, as orientações das autoridades sanitárias. Há responsabilidades que são nossas. Outra, filtrar as informações. Precisamos sim estar bem informados, mas precisamos selecionar essas informações, até por conta das fake news. É um dado interessante aqui que eu vou falar para vocês. Um dia uma amiga minha compartilhou uma informação comigo. E aí eu fui verificar. Era fake e respondi a ela: é fake, amiga. E ela, assim, de forma muito humorada, ela respondeu para mim assim: ah, eu queria tanto que fosse verdade. Então, mesmo que a informação se adeque ao que a gente pensa, né, a nossa verdade, nós precisamos checar essa informação a fim de não correr o risco. Outra medida, abrir as janelas da sua casa para entrar luminosidade. O ambiente fechado, né, escuro, ele não traz assim aquela alegria, né? A luz do sol precisa penetrar. Outra medida, exercitar os seus talentos. De repente você tem talentos que estão lá guardadinhos. Você tem talentos para culinária, para costura, artes manuais, para música. Então aproveite para exercitar esse seu talento. Cuidar das plantas também, olha, é uma terapia para quem gosta de planta, né? Organizar os espaços da sua casa, né? Nesse momento a gente precisa organizar alguns espaços, né? Que estão, de certa forma, precisando desse olhar, dessa organização, já que a gente está com mais tempo dentro de casa. E um outro dado, gente, muito interessante é viver em harmonia com a família e com a vizinhança. Nós ouvimos muitos relatos de conflitos. Há quem diga que as famílias estão se conhecendo agora. Com certeza não é o nosso caso. Então vamos viver em harmonia. Onde há harmonia, reina o Espírito Santo. Uma outra medida também, buscar contato com pessoas que tragam a você uma palavra de bênção, de esperança. Se você orou, louvou e continua ainda aflito, então busque orientação com essas pessoas, com o pastor da sua igreja, com alguma amiga que possa te trazer essa palavra de conforto. É evidente que essas medidas, elas não se esgotam aqui. Existem outras medidas. A ideia é estarmos com a nossa mente ocupada com o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, como orienta o apóstolo Paulo em Filipenses 4:8. Aliás, esse texto tem sido muito citado aqui no canal. Tem sido um lugar comum, mas de bênção, de aconselhamento, de orientação. Existe um texto na palavra muito lindo, poético, atribuído ao profeta Jeremias, que viveu em épocas de muita turbulência. Está em Lamentações 3, 21 a 24. Ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim
se renovam a cada manhã. Fique com essa palavra. Tenha esperança. Sabe aquela paz que excede a todo entendimento? É essa paz que eu desejo a você e a mim também. Fique com Deus.